Boa noite, salve Maria. Vamos começar mais uma live na sexta-feira. Hoje nós vamos tratar sobre família, uma conversa de família para família. Vamos começar rezando enquanto as pessoas chegam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em Salve Maria Imaculada, nós somos os filhos de Kolbe. Nós somos um grupo de famílias, pessoas solteiras, consagrados a Nossa Senhora, pelo método de São Maximiliano Maria Kolbe, esse que está aqui, atrás de mim, né? E nós temos como a missão, né, formar pessoas, né, para que elas possam evangelizar. Quero saudar que já chegou. Convido você, tem um aviãozinho aqui, vem aqui nesse local, compartilhando para as outras pessoas. O nosso tema hoje é um tema desafiador, tá? Nós vamos tratar hoje uma meditação deste livro, né, do padre Emmanuel Gilberts, que é O Marido, o Pai e o Apóstolo. Vamos fazer uma série de lives sobre este livro. Basicamente é uma formação para homens, né? Mas as mulheres são muito bem-vindas, né? E aqui tem orientações muito interessantes para homens. O mais interessante desse livro é que é um livro de 1955, se não me falha, deixa eu olhar aqui, 1855, mas um livro muito atual. Claro que a gente não vai ler ipsi literis, né? O livro, vamos trazer outras meditações ao redor do livro, tá? E vamos meditar um pouco sobre essa questão, principalmente em relação à questão dos homens. Quanto nesses tempos, para nós homens, tem sido tão difícil, né? Ter uma visão positiva dos homens, tá? De certa forma, a gente percebe hoje em dia que as pessoas, principalmente as mulheres, têm tido uma dificuldade muito grande em encontrar alguém, né, que possa nutrir, né, tudo aquilo que, de certa forma, é necessário para uma vida matrimonial. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Essencialmente, nós vamos falar também para pessoas que já estão também no processo do matrimônio, já são casadas e o que fazer. Já digo aqui que é sempre importante recomeçar, tá? Para os casais mais jovens, né, o alerta é sempre importante, porque se você cuida de início, né, quando vierem os intempéries da vida, né, as dificuldades, o fundamento é forte. A palavra de Deus fala de uma casa na rocha, ela pode se estabelecer de uma maneira mais, ela pode ficar firme diante das tempestades. Então, esta live serve para isso. Nós vamos começar fazendo, de certa forma, algumas denúncias, tá? Que são de suma importância para vocês. Eu acredito que o que eu vou falar hoje, inicialmente, nós vamos começar com, de certa forma, com um pouco dessa denúncia, né, de uma estrutura que já está aí para destruir a família há muito tempo. E que, de certa forma, esse projeto já está instaurado, já está se instalando aí aos poucos.
E é importante que as famílias estejam atentas. Para não achar que nós estamos inventando alguma coisa, eu trouxe aqui trechos de um livro, vou já tratar sobre este livro. E depois nós vamos entrar na nossa meditação, né? Antes eu vou recomeçar fazendo uma oração a São Maximiliano pelas famílias. Eu vou fazer essa oração no final, tá? Uma oração muito bonita. Nós vamos fazer. Então há tempo ainda para você compartilhar. Acredito que vai ser muito importante. A outra coisa, há um local aqui para perguntas, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, fique muito à vontade. Aquilo que eu souber responder será respondido. Aquilo que eu não souber, nós vamos estudar e responder na próxima live, né? Então é isso, vamos começar, né? O tempo do Instagram geralmente é curto. Nós clamamos a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Bem, eu quero começar relatando, e era bom que outras pessoas que geralmente entram mais tarde pudessem escutar isso aqui inicialmente. Eu peguei trechos do livro de uma feminista chamada Sulamit Firestone. Ela tem um livro chamado A Dialética do Sexo. São 2 tomos de um livro que ela vai meditar toda a questão do marxismo, e entre o marxismo e a psicanálise do Freud. E ela tem um projeto para a instalação do feminismo, e essencialmente, né, dessas ideias contra a família. Eu trouxe trechos do livro. Prepare-se para escutar coisas não muito agradáveis, mas é importante a gente fundamentar e conhecer o inimigo, contra quem estamos lutando. Lembre-se, nós temos aqui no Gênesis o primeiro casal, Adão e Eva, e dele vem a humanidade. E a serpente está ali para lutar, essa antiga serpente, né, também como fala no livro do Apocalipse, ela luta contra a família. Há uma luta entre a serpente e a família, contra a família. E nós precisamos estar atentos a esta luta. Olha o que diz no livro da Sulamit Firestone. Em um ponto que ele diz assim: a morte lenta da família. Diz assim: me permitam fazer uma leitura de alguns trechos aqui e estejam bem atentos ao que eu estou lendo. Abre aspas. A crescente erosão das funções da família, gerada pela tecnologia moderna, poderia já ter produzido agora alguns sinais de seu enfraquecimento. Isso aqui é um texto realmente fértil, né? 1960, 60 e pouco, esse livro. Contudo, a situação não é absolutamente esta. Embora a instituição seja arcaica, ela se refere à família, foram importados para escorá-la, para ajudá-la, alguns reforços culturais artificiais. Sermões sentimentais, ela se refere às pregações como sermões sentimentais, manuais de liderança, serviços e instituições para casais profissionais, pais educadores infantis, nostalgias, advertências às pessoas que questionam a família ou que a abandonam. E, finalmente, uma reação verdadeira, incluindo uma perseguição implacável aos inconformistas. No caso de o número de deserções se tornar uma ameaça séria à família. Isso só não aconteceu ainda porque não foi realmente necessário. Então, a grande inimiga aqui da família, ela coloca aqui as pregações, todo auxílio à família, ela vai impedindo que este plano de destruir a família possa acontecer. Tá? Então nós podemos já perceber aqui nesse primeiro momento que se a gente se unir, se nós começarmos a rezar, nós começarmos a orar, nós começarmos a nos organizar, a estudar e a motivar outras famílias, primeiro, para conhecer aquilo que ela é, né, que ela está no plano de Deus, para nós pudéssemos nos ajudar mutuamente e principalmente conhecer como os inimigos agem. E seria estragar os planos dos inimigos. Olha o que ela está colocando aqui. Tá? Que tudo isso aqui impede esse processo da morte lenta da família. E aí ela vai continuando falando aqui.
O casamento encontra-se na mesma situação da igreja. Ambos, do ponto de vista funcional, estão virando cadáveres, por mais que seus pregadores ardem por aí anunciando o renascimento, angariando evidamente conversões num dia de pavor. E exatamente como se declarou a morte de Deus muitas vezes, e ele sempre encontra este modo furtivo de ressurgir. Ou seja, aquilo que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a família. A própria inimiga da igreja percebe que, se nós continuarmos perseverantes, se nós continuarmos lutando a favor da família, nós podemos fazer com que o inimigo recue. E ela vai falar, sempre vai fazer uma propaganda contra a família, como se a família estivesse perdida. É assim que eles agem. Sulamit Firestone, o nome dela. O livro é Dialética do Sexo. Se você assim desejar, eu tenho ele em PDF e posso mandar para vocês. Nós, os filhos de Cobo, estamos fazendo todas as quartas-feiras formações sobre educação católica. Nós estamos começando grupos de estudos, né, online, e estamos meditando o livro A Arte de Educar os Filhos. Então, quem assim desejar está conosco. Acontece todas as quartas-feiras às 8h30, né? Pode mandar, vou colocar o seu número, Geni, no grupo de transmissão. Nós fazemos ali grandes meditações, há muitos bons testemunhos já, de bons resultados. Continuando aqui, claro, não vou ler tudo, tá? Há outras coisas aqui. Ela continua falando aqui. A revolta contra a família poderia acarretar a primeira revolução bem-sucedida, ou que era tido pelos antigos como a idade messiânica, a dupla maldição lançada contra a humanidade quando ela comeu a maçã do conhecimento. O conhecimento crescente das leis do meio ambiente e nos gerar civilização regressiva. De que o homem teria que trabalhar com o suor do seu rosto para viver e de que a mulher suportaria as dores e os trabalhos do parto, pode ser agora desfeita mediante as realizações do homem no trabalho. Agora temos o conhecimento para criar um novo paraíso da terra. Então, ou seja, elas se acham Deus. Gente, mulheres, cuidado quando vocês apoiam o feminismo, esse falso empoderamento feminino. Quer um bom exemplo de empoderamento? Leiam a encíclica de São João Paulo II, Mulieres Dignitatis, ou seja, a dignidade da mulher. Ali é um verdadeiro manual de feminismo. Um feminismo cristão, um feminismo autêntico. Então, observem, essa daqui é uma dos grandes expoentes do feminismo. E o título é Morte Lenta da Família. Isso quer dizer o quê? Que as coisas vão acontecendo ali sorrateiramente. Olha o que eles falam aqui. Estão falando de Gênesis capítulo 3, o texto do pecado original. Eles se auto-intitulam aquela serpente que vem trazer uma perspectiva de um paraíso. E foi isso que a serpente falou para Eva. Está num livro em que nós temos uma tendência marxista e psicanalista. Observem bem o que está aqui nesse livro. Observe o que esta mulher escreveu há muitos anos atrás. Digo e repito, cuidado, principalmente nesse período de eleição, a quem nós vamos apoiar. A igreja estreitamente contra, com excomunhão, lata a sentença, aquele que apoia partidos socialistas, marxistas. E nós ainda insistimos em apoiar essas pessoas. Talvez existem pessoas muito boas lá, mas elas estão apoiando partidos que têm como estatuto a destruição da família, a aprovação do aborto, a implantação da ideologia de gênero. E não adianta eu colocar um amigo, uma pessoa muito boa lá, sendo que ele vai estar lá colocando um partido que está lutando contra a igreja. Temos que observar isso, temos que ser inteligentes. Temos que ser igreja. É nesse momento que temos que ser igreja. Tá? Vamos lá. Ainda continuando a Sulamit Firestone, né?
E contudo, o casamento, por sua própria definição, nunca será capaz de preencher as necessidades de seus participantes, porque ele se organizou em torno de uma condição biológica fundamentalmente opressiva. Então ele está dizendo que o casamento é opressivo. O casamento é opressivo, que ele reforça que somente agora saberemos corrigir. Enquanto houver a instituição, subsistirão condições opressivas das quais ela se baseia. Você sabe qual é o tipo de casamento que esta senhorita aqui se baseia? Há um livro do Friedrich Engels, né, que é o grande amigo do senhor Marx, que muita gente aí gosta, acha que ele é um cara bonzão, né? Quem quer saber quem é o Karl Marx? Existe um vídeo no YouTube do professor Rodrigo Jungmann, e ele coloca as falácias marxistas. Ele lê em alemão as obras de Marx e mostra o quanto Marx ele era racista, o quanto Marx não gostava do pobre. E neste livro, que é uma última obra do Marx, A Origem da Família Cristã, da Sociedade, né? Ele vai falar que ele vai se basear em um sociólogo chamado Morgan. E, resumindo bem isso aqui, eu não queria trazer esse texto porque ele ia ficar muito longo, eu quero falar mais da graça, não dessas coisas que não são a graça. Ele vai dizer o seguinte, que no início da civilização, era todo mundo como se fossem índios. Todas as mulheres da tribo eram mulheres de todos os homens, inclusive as irmãs de seus irmãos, as mães eram mulheres dos seus filhos. E que todos viviam ali, né, se relacionando, e os filhos que nasciam eram filhos de todo mundo. Ela tem um termo que eu não me recordo agora, que ele falava da prostituição, é um termo, né, em que as mulheres eram prostituídas, isso era lícito. Isso era lícito. E que, na visão do Morgan, esta era a família original. E aí vem a família cristã, a igreja estabelece com a ocidentalidade o casamento, e um homem de repente diz assim, esta mulher é minha, esses são meus filhos, e ali começou a chamada propriedade privada. E ali as mulheres começaram a ser oprimidas. Então, olha que falácia. Nós temos um livro aqui que nós vamos meditar de 1855, de um padre que fez um retiro para homens, e tem coisas aqui que são maravilhosas, e ele relata muitos dos homens que se converteram. E o que esse padre traz aqui nesse livro, todo homem deveria ouvir. Antes de casar, no namoro, independente até de namorar, na sua formação como pessoa. Mas eu vou continuar aqui falando da Sulamith Firestone. Essa é a parte mais grave, senhoras e senhores. Observe, há um projeto para desconstruir e destruir a família. É porque como o tema não é feminismo, né, estamos falando para homens, existe um trecho aqui que ela fala da desconstrução da mulher. Você tem visto isso hoje em dia? A desconstrução da mulher e a desconstrução e a desconfiguração da sua maternidade. Ela vai falar que a mulher que gera vida e a mulher que amamenta, ela é uma mulher desconfigurada. Que isso que é próprio do ser feminino, que é belo, que é maravilhoso, é para Sulamith Firestone algo que oprime as mulheres. Esta é uma das bases, uma das cartilhas do feminismo, do empoderamento. Cuidado. Quando nós apoiamos essas causas, por trás apoiamos aquilo que a serpente tem feito e faz. Fez no paraíso e tem tentado fazer nos nossos dias. Mas a pior parte vem agora, quando ela fala da liberdade sexual. Observe. Por enquanto, abre aspas, continua, não falamos muito sobre o amor, nem sobre a liberdade sexual, porque não há razão para isso sem ser um problema. Não haverá nada os impedindo. Com uma licença total, as relações humanas finalmente seriam redefinidas para melhor. Redefinidas. Olha só. Se uma criança, escreve a Sulamith Firestone, se uma criança não conhece a própria mãe, ou pelo menos não atribui a ela um valor especial em relação a outras pessoas, é pouco provável que ela a escolha como seu primeiro objeto de amor, apenas para depois ter que desenvolver inibições em relação a esse amor. E aqui agora é que é o ponto
forte. É possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas íntimas com pessoas do seu próprio tamanho. A hipersexualização das crianças. Está falando que crianças, da idade talvez de Teresa, do meu filho, de 5 anos, vão começar a ter uma relação sexual com crianças da mesma idade, do mesmo tamanho. Por mera conveniência física, continua ela. Exatamente como os homens e as mulheres podem preferir um ao outro em vez de pessoas do mesmo sexo. Por mera conveniência física. Ela coloca a ação homem e mulher como conveniência física. No nosso canal dos Filhos de Kobe há muitas formações sobre teologia do corpo. Se você for lá, você vai ver a beleza que existe no ato sexual. Mas ela está falando aqui de crianças. Por que se está lutando tanto para colocar a educação sexual na escola? Recomendo o livro do padre Leonel Franca, fala muito sobre isso. E ainda vem mais, olha só. Aqui é só para começar, olha a pior parte. Mas, se ao contrário, ela, a criança, escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido valor. Então tem que se quebrar o tabu do incesto. Os pais podem fazer sexo com os filhos e, consequentemente, se é crianças do mesmo tamanho, se você tem irmãos ali do mesmo tamanho, crianças devem fazer sexo entre eles. Esse é o projeto que está aqui desta feminista. Mais adiante, os tabus referentes à sexualidade entre adultos, crianças, e a homossexualidade desapareceriam tanto quanto as amizades não sexuais. Ela vai falando acima que as crianças deveriam ter orgasmo, deveriam ter prazer sexual. E ela cita aqui o Freud, né? E todas as relações íntimas incluiriam o relacionamento físico. Desapareceriam as nossas estruturas psíquicas, o conceito de relações físicas exclusivas, monogamia. Ou seja, né? Teríamos aqui um verdadeiro bacanal, né? Bem como a imagem de um parceiro ideal. Mas permaneceria em conjuntura o tempo que se levaria para que essas mudanças acontecessem, as formas que elas tomariam. E aqui começa um ponto pior, e que ela vai falar de que as crianças deveriam fazer sexo com seus pais. Com o pai. Então, senhoras e senhores, para não me delongar muito, não parar muito nessa questão, este é o projeto, esse é um dos anteprojetos contra a família. E que vem maquiado de novelas, de apresentadoras de programa de televisão, que parecem ser pessoas muito abertas, muito acolhedoras, muito amorosas, mas é como Lúcifer, né? Travestido de um anjo de luz, mas que trazem trevas, trazem um projeto de destruição da família. E é contra isso que nós precisamos lutar, nós precisamos nos reorganizar, nós precisamos nos converter. Tá? Tá aqui o recado para essas questões. Vamos adiante. Então a grande questão é: por que essa luta contra a família? Por que o ataque à família? E observe que no nosso tempo agora, o primeiro ataque contra a instituição, a igreja. Depois é um ataque contra o casamento. E depois é um ataque contra as crianças. Não é à toa que nós temos no nosso tempo a famosa, né, mudança de sexo para crianças de 5 anos. O senhor Jean Willis, né, estava com esse projeto, uma PL, um projeto de lei para isso. Né? Por que atacar as crianças? Por que atacar a família? E o padre Gilbert, nesse livro, ele vai falar, no primeiro ponto do livro, em que ele traz aqui: a família é a base e o fundamento da sociedade. Então, se eu destruo a família, eu destruo a estrutura social. É o terreno onde vem desabrochar todas as esperanças humanas. Todas as esperanças humanas.
Ela é a base da sociedade. Por quê? É da família que vem a formação das pessoas. As pessoas são formadas na família. Tudo que você é, de certa forma, você foi formado ali, no seio familiar. Então é a família que forma pessoas. Tanto pessoas boas como pessoas que podem estar desajustadas. Então, se eu desajusto a família, se eu desconfiguro ela, eu vou desconfigurar quem? As pessoas que estão ali inseridas. É na família que se forma um cidadão, que se forma aquela pessoa que amanhã ou depois vai estar na sociedade, que vai trabalhar, que vai estar ali utilizando os serviços. É na família que vai formar o cidadão que vai estar na própria sociedade. Agora, se esta família, repito, ela está deformada, esse mesmo cidadão estará também deformado. Observem quantas desestruturas familiares existem ao nosso redor. E parece que esta é a realidade última, mas não é. Nós precisamos acreditar. Há muitas famílias restauradas. Repito. Há muitas famílias que estão dando certo. Há muitas famílias que estão lutando para ser feliz. Então você que quer constituir uma família, constitua na rocha da verdade. Observe a importância que tu tens para a sociedade e para o mundo. Outra importância da família é na família que as pessoas aprendem os primeiros valores, que aprende a noção de certo, de errado. É na família que a criança vai aprender aquilo que ele deve e não deve fazer. Quando falta isso, nós temos adultos desajustados. A importância da missão da família, a importância da missão de um pai, a importância da missão de uma mãe, e eu vou falar especificamente aqui para homens, a importância do homem na família, da sua presença, da sua participação, não apenas aquele que apenas coloca as coisas dentro de casa, mas aquele que participa, aquele que colabora, aquele que ajuda, que organiza, que também, de certa forma, moraliza. Mas não se moraliza uma coisa que se não tem também exemplo para isso. Porque também é ali na família que pode existir os grandes desajustes. Claro que aqui nós não estamos falando de uma família hiper, ultra, mega perfeita, porque a perfeição plena é a Trindade. Mas estamos falando de uma família que possui a imagem e semelhança da Trindade, esta premissa de Deus, nós vamos ver mais adiante, para poder galgar a humanidade, dar às pessoas bons cidadãos e espalhar a graça de Deus. A palavra de Deus fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde na família possa haver desajustes, a graça de Deus derrama ajustes quando ela está fundamentada e fincada na rocha. A própria palavra de Deus, Jesus não nos engana, ele diz, no mundo tereis aflições, tereis dificuldades, eu venci o mundo. A fé não é uma mágica, gente, não é um pilim-pim-pim. Né? Vamos lá, plim. Não, a fé é um caminho que se faz a partir principalmente das dificuldades. São Paulo fala, quando estou fraco que eu me sinto forte. É quando eu estou morto, o Senhor me ressuscita. Claro, não é eu que vivo, é Deus que vive em mim. Então Paulo vai falando de uma estrutura que pode existir numa morte, mas o Senhor quer ressuscitar. Quando estou caído, Deus nos levanta, e Deus nos levanta. Agora é preciso estar fincado na rocha. É preciso acreditar em Deus. As famílias hoje não acreditam em Deus. Quando eu falo acreditar, é acreditar mesmo, porque não é apenas você ter Deus numa questão social. Eu acredito em Deus, eu vou na igreja e tal, mas Ele não é o centro da nossa vida, Ele não é a filosofia da vida das pessoas da família, da própria família, do centro da família. Porque, homem, se você acredita em Deus, como muitos homens dizem acreditar, deverias viver segundo o coração de Deus, não segundo o coração das estruturas do mundo. Pode também, na nossa família, ter desajustes, ter condicionamentos. Por exemplo, talvez a tua família pode ter coisas tão ruins. Talvez a sua experiência com seu pai foi ruim, a tua experiência com a tua mãe foi ruim, a tua experiência de família ela não é tão boa. Mas observe, diferente dos animais que sempre repetem a coisa,
Nós somos livres. Deus nos fez livres para poder mudar. Deus nos deu a capacidade de mudança, a capacidade de converter. O que é a conversão? É mudança. Há um caminho que está ali de condicionamento, de coisas que talvez estão erradas, que foram como que começaram erradas, mas você, homem, pode verdadeiramente, tomando consciência, primeiramente, da graça de Deus, daquilo que tu és, daquilo que tu deve ser, que nós devemos ser, me coloco aqui também, claro, converter, mudar. Mas é preciso uma iniciativa. E aqui, observe, não é utilizar uma estrutura de culpar o meu pai, porque o meu pai foi um cara assim, mau caráter, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Não, talvez o teu pai nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus com uma substância, com propriedade. Talvez ele nunca foi chamado, talvez ele também é fruto de uma estrutura desestruturada. A família não nasceu para ser desestruturada. A família nasceu para dar certo. É para dar certo. Lembrando que não quer dizer porque a família nasceu para dar certo, que era um reflexo da igreja, que ela não vai ter dificuldades, que ela não vai ter problemas. Mas lembre-se, como Cristo falou, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Quem vence na igreja é Cristo. Quem vence na família é Cristo. Quando nós deixamos ele vencer, quando deixamos ele exercer o senhorio, quando ele é o Senhor da nossa vida, nós deixamos ele exercer o senhorio, a nossa consciência se abre, nossas atitudes mudam. Porque talvez você foi educado nos vícios. Talvez você foi educado por um pai que sempre adulterou. Talvez você foi educado, homem, como aquele que aprendeu que as mulheres são objetos para serem utilizados, para não ser valorizado. Talvez você nasceu como exemplo de homens que acham que devem possuir as mulheres. Não aprendeu a valorizar a beleza, mas lembre-se, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, renovai a tua história, homem, renovai os teus costumes, renovai o teu pensamento, renovai a tua espiritualidade, porque não há uma espiritualidade autêntica e verdadeira que Deus, iluminando as trevas que existem em nós, e querendo dissipá-las para que a gente possa mudar, possa viver uma vida nova. Então, nós precisamos reaprender novamente, refazer o coração. Não ficar culpando os seus pais, mas refazer o coração. Refazer a vida. Se o teu pai foi um adúltero, não seja um adúltero, porque você sabe a experiência de um filho que vê o sofrimento de uma mãe que sofre, pelo adultério, e tu tem que se fazer diferente, ser um homem fiel. Ser um homem que vai honrar a tua esposa, o teu filho, a tua família, a tua casa. E até isso seria um testemunho para o teu pai. E até um testemunho para o teu filho, que vai observar, olha filho, o teu avô talvez viveu assim, porque ele não aprendeu errado, mas tu tem que observar aquilo que é o erro e fazer o que é certo. Sem deixar de odiar o teu avô. Olha que grande ensinamento para a vida. Mas é preciso, primeiro, a graça de Deus e desejar fazer isso. Vamos adiante, que a live corre, Então é preciso... O padre coloca algumas questões aqui que eu pensei, A família sendo a base da sociedade, como ela é a base da sociedade, é dela que desabrocha as esperanças humanas, então é preciso valorizar a família. Então eu preciso hoje, como homem, valorizar a família. Valorizar a minha família, valorizar a graça de Deus que é ser um pai, a graça de Deus que é ser um esposo, a graça de Deus que é ser um homem. Claro, esta live é para homens. Eu preciso cuidar deste grande dom que Deus colocou nas minhas mãos, que é a minha família, que é a minha esposa, que são os meus filhos. Tem gente que tem uma empresa, tem gente que tem um carro e o cara cuida, zela, mas não cuida das pessoas da sua casa. Estou falando de homens talvez da fé, da igreja. É preciso, eu coloquei aqui formar, mas depois nós precisamos hoje, se tu não tens isso, reformar a nossa família. Reformar, mas primeiro reforma o teu coração, homem. Quantas vezes a gente planeja fazer uma reforma na nossa casa, mas é preciso fazer uma reforma no coração, você até para de gastar, você para de fazer algumas coisas, mas é preciso reformar a alma, reformar o coração para reformar
a vida cotidiana, os afetos, os sentimentos, para que a partir daí a reforma da tua casa ela tenha um sentido, porque não adianta reformar as paredes e as pessoas estão rachadas. Não adianta reformar um quarto, um banheiro, colocar uma suíte, colocar tantas coisas luxuosas e nós estamos podres, os relacionamentos estão podres, os relacionamentos estão caídos dentro de casa. Uma casa bela, uma casa confortável de pessoas desconfortáveis entre si. Não tem sentido. Não tem sentido. A vitrine da tua casa está tão bela, mas por dentro ela está feia. Então é preciso reformar a vida. E reformar a vida significa amar. O amor é este processo de valorização, de cuidado, de reforma. Você, homem, precisa ser valorizado, as mulheres precisam valorizar seu esposo. Alguém vai valorizar por você, cuidado. Você precisa cuidar dele. Talvez ele nunca foi cuidado na vida, sempre foi relaxado, desleixado. Meus amigos falam disso, né? Como eu era muito relaxado e como as coisas melhoram, né? Quando tu encontras alguém que realmente é uma dádiva de Deus na tua vida. Fala meu esposo, meus filhos. Né? E nós vamos sendo formados, ajudados, que é um ato de amor. E também cabe ao homem também corresponder com amor, valorizar. Valoriza teu filho, valoriza tua filha, para que ela possa, ao desejar um outro homem, querer um homem como tu. É preciso valorizar a tua esposa para que ela se sinta plena, amada, valorizada, desejada. É preciso reformar a casa, por amor. Por amor. Eu teria muitos testemunhos de alunos, os meus alunos, que não amam a sua casa, não amam a sua família. E que precisam hoje, homem, que você desperte. Que precisa hoje, homem, que você ressuscite. Que precisa que você, homem, hoje restaure. Talvez, né, infelizmente, você está até na questão do divórcio e tenha abandonado o teu filho. Tenha abandonado a tua família. Talvez não há mais como consertar isso que está realmente fraturado. Não é a vontade de Deus o divórcio. Não é a vontade de Deus a separação de uma família instituída por Deus. A palavra de Deus fala aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas o mínimo de dignidade que o homem deveria ter é de pelo menos cuidar do seu filho. Não está tão distante. Mas quantas mulheres estão viúvas ou até separadas no matrimônio, no casamento? Mas aqui nós estamos hoje, homens, querendo assumir a nossa responsabilidade enquanto homens. Enquanto homens. A palavra de Deus aqui, nesse livro que é fantástico, ele vai dizer assim: a família é o berço onde tudo se prepara. Os destinos sociais. A sorte da igreja. A sorte das almas. Olha que responsabilidade bonita tu tens na mão, homem. Nós temos nas nossas mãos, né? A sorte da glória, a glória de Deus acontece ali. E consequentemente da pátria. Porque ele fala que a criação, vai dizer aqui, vou pegar o pé da letra o texto aqui agora. A família é a criação do eterno amor. É de instituição divina. E foi nele mesmo que Deus escolheu o exemplar dela. Antes dos séculos, em um só Deus, há uma família divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três dão esse testemunho inefável da vida. Inteligência e amor. Conhecem-se, falam-se, amam-se eternamente. As três pessoas da Trindade eles se amam eternamente. Lê-se no Gênesis por duas vezes. Deus se concentra e toma um conselho consigo mesmo. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Cria o homem à sua imagem e semelhança e imediatamente dá-lhe uma companheira semelhante. Esta está fundada a família. Logo aparecerá a trindade humana, a trindade divina. Da unidade de dois surge um terceiro. Uma indissolúvel fecunda como esta. Tal foi a família desde a sua origem. E, meus queridos amigos, Deus decide salvar a humanidade através da família. Naquela casa de Nazaré, encontra-se a restauração de todo o cosmos, de toda a história da humanidade. Na família de Nazaré,
Deus decide estar ali, e a partir da família, porque Jesus poderia parecer adulto, mas ele, a partir dali, da família de Nazaré, ele decide, em contraposição à primeira família que foi destronada no paraíso, Deus decide reordenar a família para a salvação de toda a humanidade. E é nisso que os inimigos tentam se valer. Eles tentam desconfigurar aquilo que Deus fez. Deus fez homem e mulher antes do pecado, porque isto é bom e é muito bom. A serpente entrou ali para destronar a família, mas o Senhor decide restaurar a família. É o desejo de Deus a restauração da família. E ela precisa partir de Deus, de um processo de conversão sincera e autêntica, uma conversão da fé, do coração, da inteligência e do amor. Como fala o padre, né? Gilbert. Esta família é o protótipo, é o modelo de Deus, é o modelo da ação da salvação. Nossa Senhora e São José aderiram ao plano de salvação. São José era noivo dela e de repente Nossa Senhora se torna fecundada do Espírito Santo. Nossa Senhora tinha os seus planos, mas eles aderiram ao plano de Deus. Nós precisamos que a nossa família venha aderir aos planos de Deus. Como é que uma pessoa casa na igreja e não está na igreja? Como é que uma família que casou na igreja, ela não medita a palavra de Deus? A palavra de Deus não é o manual da sua casa. Às vezes, a nossa casa está desajustada porque tu não tens o manual da palavra de Deus. Não tem o manual da fé da igreja. Não tem o manual daquilo que é o sentido do matrimônio. Então você fica ali mudando de canal, os canais ficam desconfigurados porque você não usa o manual para reorientar. Os nossos planos devem estar nos planos de Deus. Que Deus é e basta, como fala, né, Santa Clara de Assis. Toda a vida de São José e de Nossa Senhora foi reorganizada. Eles reordenaram a vida deles para o plano de Deus. Nós podemos hoje começar um plano de reorganização da nossa vida, da nossa família para os planos de Deus. Deveríamos fazer isso. Deveríamos hoje pensar hoje. Eu preciso reorganizar. Primeiro, precisamos rezar nesta casa, precisamos ler a palavra de Deus, conhecer as coisas de Deus, precisamos de uma mudança, precisamos mudar os hábitos, reordenar as nossas vidas. Talvez eu, homem, preciso estar mais na minha casa, preciso deixar um pouco mais os vícios, deixar mais os amigos, estar mais com a minha família, que é o verdadeiro centro da felicidade. Talvez a mulher deveria ter um pouco mais de paciência. Tenham paciência conosco, mulheres. Tenham paciência. Rezem. Eu sei que às vezes a gente não vale nada, mas assim, tenham paciência. São Bernardo de Claraval fala: amor com amor que se paga. Tenham paciência. Acreditem, lembra da história de Santa Mônica. Vale a pena ler o livro de Santa Mônica. E, acima de tudo, eles assumem os sofrimentos. É verdade. Verdade. Nossa Senhora e São José assumem os sofrimentos, são perseguidos por Herodes. Vivem em condições difíceis. Olha o nascimento de Jesus numa manjedoura, as dificuldades, mas eles estavam juntos. Vamos viver nossas dificuldades juntos. Na graça de Deus, está difícil, vamos rezar. Vamos pedir a graça a Deus e vamos nos ajudar, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, vamos aguardar a providência, vamos gerar a providência também com nossas atitudes. Confiando em Deus. Mesmo que tenhas que caminhar num deserto, mesmo que tenha que fugir das perseguições dos Herodes, mesmo que tenhas que estar numa manjedoura, mas ali acontece a glória de Deus. Também a família, ela distribui a graça. Olhe Nossa Senhora quando vai São José ao templo, Lucas capítulo 2, Simeão está ali, ele é infectado pelo Espírito Santo. Aquela mulher, a viúva Ana, também infectada pelo Espírito Santo. As pessoas da família, as pessoas da igreja precisam ser infectadas pelo Espírito Santo. Infectadas por famílias de Deus. Por famílias que, por mais que passem por dificuldades, elas emanam a graça de Deus. Elas emanam a evangelização. Nossos filhos precisam ser arautos do Evangelho. Arautos de Cristo. E nós acreditamos mais nas coisas do mundo, nós acreditamos mais nas coisas das novelas do que acreditamos em Deus. Então quem é o teu Deus? Há muitas famílias que estão dando certo,
Mas o nosso coração, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube só está vendo as desgraças. Nós estamos vendo as graças. Há muitas famílias aí boas. Mas a gente só fica vendo o que é ruim. Vamos alimentar o que é de ruim. Platão fala isso, né? A abertura à vida, está aberto à vida, aos filhos. Filho é uma grande graça. Filho é uma grande alegria. Gente, tudo na vida dá trabalho. É melhor ter trabalho com filhos. Eu gostaria de ter muitos filhos. Aí uma mulher pode dizer assim, porque não é você que vai parir. Se uma mulher pensa assim, porque tu estás infectada pelo feminismo. Deus é o autor da vida. A vida brota de uma mulher. A vida, com V maiúsculo, veio do ventre dela. Então o verbo de Deus que se fez carne, Jesus, se fez carne no ventre da Virgem Maria. O verbo se fez embrião. Uma família nunca pode ser contra o aborto. Ou ser a favor do aborto, desculpe. Ela tem que ser contra o aborto. E é por isso que para os jovens que estão aí, é preciso... Ó, o Michel está colocando aí exemplos de famílias que fazem um apostolado aqui no Instagram, que são muito boas, que vale a pena. Sigam essas famílias. Vejam os exemplos deles, vejam que eles estão se dedicando para formar outras famílias. Façam os cursos que eles estão fazendo. Por sinal, no final temos uma novidade. O nosso curso sobre Gênesis vai sair daqui provavelmente há 2 semanas. Viu? Vamos lançar um curso sobre Gênesis. Se preparem, está muito bom, né? Mas vamos lá. É preciso planejamento também. Você que vai casar, né? Você que está namorando, é preciso planejar a família. E aqui falamos de castidade. Gente, observe. As pessoas namoram sem a graça de Deus. Os namorados se encontram só para se beijar, só para se abraçar, só para beber, só para festejar. Mas não se encontram para rezar. E não se reza. Não se reza. Não se busca conhecer o que é o matrimônio, o que é as coisas de Deus. Não vão para a missa, não vão na igreja. Então como é que pode constituir uma família na fé se você não vai na igreja? Se você não reza? Se o teu namorado não quer rezar, vocês não rezam? É anímico, é apenas humano. Olha quanto exemplo o Michel está colocando aí. Outra coisa, é preciso ordenar a amizade. A gente só namora para beijar, abraçar, fazer sexo, que nem pode, né? Tem que guardar a castidade. Aqui tem que ver informação sobre teologia do corpo, no nosso canal do YouTube. A gente não cria um laço de amizade no namoro, não vai criar não vai criar no casamento. Não vai criar no casamento, porque nunca conversou, nunca parou, não tem amizade, é só beijo, é só pegação. E nós precisamos hoje, também para pessoas casadas, ser amigos do nosso esposo, ser amigo do nosso esposo. Você precisa ser confidente do seu esposo. Independente, há um grande defeito, me desculpe mulheres, vocês acham que nós temos que ser fortes o tempo inteiro. O homem precisa ter um local para chorar. E se ele não encontra no seu coração um local para chorar as dores deles, ele vai encontrar no coração de outra mulher. Ou com os amigos do futebol, ou na cachaça. Ele precisa encontrar em você o local. Na sua casa. Em você, filho. Um local para ele chorar, mas um local para a mulher que vai ser a palavra de Deus, vai ser, Nossa Senhora vai dizer, levante-se, é hora de voltar a lutar. Organizar a responsabilidade, noivado, organizar a vida. Tantas pessoas casam, tantos homens casam e continuam moleques. Continuam crianças. Homens da igreja. Continuam crianças. Querem viver uma vida de casado como se fossem solteiros. Querem viver como crianças, como adolescentes. É preciso organizar a vida. Você precisa casar. É aquela questão. Eu casei, a minha devoção tem que ser a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Tinha uma época que eu estava pregando direto, mas eu prego assim, né? Eu vou pregar, mas eu penso, posso deixar a minha família? Porque minha primeira missão é minha casa. E alguns irmãos falam, não, você agora está famoso. Que famoso eu sou. Eu tenho que estar na minha casa, minha esposa grávida. Eu preciso estar, a minha missão, a minha pregação tem que ser estar ali com ela.
com Davi ajudando. Às vezes tem tanta gente excelente na pregação, mas uma droga dentro de casa não adianta nada. 10 minutos? Vamos lá, vou correr aqui. E é preciso uma decisão para Deus. Eu preciso decidir ser um homem de Deus, porque eu vou constituir uma igreja doméstica. Uma igreja doméstica. Vai ter música hoje, viu? Vai ter música. Provavelmente vai cair a live e o Michele vai cantar. Mas vou tentar terminar antes dos 10 minutos. Eu ia falar aqui do catecismo, de algumas dimensões do catecismo da Igreja Católica, mas eu vou trazer aqui do padre Gilbert, que era para falar do livro, né? Claro. Se for para ler o livro ao pé da letra, vocês compram o livro, né? Por sinal, nós temos agora a livraria Kolbe, viu? Nossos livros são muito bons, livros de educação, estão lá, bons livros. Matrimônio tem dois. De matrimônio tem 2 aqui, né? Matrimônio, Escândalo Montanha e Sede Fecundos. Que esse Escândalo Montanha dos Matrimônios, um excelente livro, e o Sede Fecundos recomendo, assim, vivamente esses 2 livros. Utilizei muito eles na minha monografia, né? Que falei sobre teologia do corpo. Jesus, em Mateus capítulo 19, quando os fariseus falam sobre a questão do divórcio, Jesus apela ao princípio. Qual é a base, qual é o gênese da vida, qual é o gênese da família. E eles vão falar, mas Moisés deu carta de divórcio, mas deu por conta da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Deus nos chama a voltar ao princípio. Ele fala que a graça é um crédito que adquirem de Deus os homens, né? Inúmeras graças são ulteriormente distribuídas dia a dia, instante a instante, no homem casado. Ele recebe muitas graças para cumprirem todos os deveres, satisfazerem todas as obrigações da vida conjugal. Deus nos ajuda, gente. Deus nos ajuda. Isso é exatamente do Padre Léo. Um livro fantástico. Recomendo assim. Estamos no projeto de Deus, eu coloquei aqui. O mesmo derrama inúmeras graças sobre nós. Gente, que importante para o homem. Está no projeto de Deus. Ser o funcionário de Deus. Deus fala assim, você é o meu gerente desse grande projeto que é a família. E Deus, se você é o meu gerente, eu vou lhe dar as condições para que você possa gerir esta família. E quero finalizar, para a Michele cantar. Existem 2 sacramentos que são importantíssimos na igreja. Sacramento do matrimônio, sacramento da ordem. Para termos padres, para celebrar a Eucaristia e os outros sacramentos, é preciso que esses padres saiam o quê? Dos matrimônios, dos filhos, que vão amar a igreja e serão este Cristo para as famílias. Então, homem, seja marido, seja pai, seja apóstolo. Quero finalizar. Tem tempo ainda? Não, né? Pouquíssimo tempo. 7 minutos? Ah, beleza. Mas eu vou finalizar com esta passagem de Efésios capítulo 5. Para nós, homens, que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículos 21 até o 33. Leia depois em casa. Leia depois em casa, homem. Efésios 5, os versículos de 21 a 33. Deus nos chama a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quero finalizar rezando esta oração de São Maximiliano pelas famílias e finalizar com uma música que minha queridíssima esposa vai cantar para nós. Diz assim: São Maximiliano Kolbe, tu que doastes a vida por um pai de família, renova as nossas famílias. Padroeiro dos casais e das famílias, fazei com que os casais se amem reciprocamente, que vivam na fidelidade até a morte, que os maridos respeitem a dignidade das esposas. Dizei aos nossos casais que a verdadeira felicidade encontra-se na caridade recíproca e que não procure os interesses próprios. No divórcio, no adultério, no aborto, na libertinagem sexual, no prazer e no dinheiro. Ensina que todos sejam generosos e perseverantes na oração.
que observe os mandamentos e que viva a graça santificante. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Antes de Michele cantar e a gente encerrar, esta live ficará salva no nosso canal do YouTube, Filhos de Kolbe. Então, para você que chegou depois, acesse lá e você vai ver o que nós já meditamos. Então, conto com a sua presença lá, com o seu compartilhamento, se for propício. Cantemos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, guardião da igreja, rogai por nós os homens. Então, agradeço a vocês, a presença de cada um de vocês. Esta live, repito, ficará gravada no nosso canal do YouTube. Querendo participar das formações, deixe o seu nome no direct, deixe o seu número no direct, que nós colocaremos você no grupo de transmissão, todas as segundas e quartas, às 8h30. Você é nosso convidado pelo Google Meet. Então, continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Sim, mandarei o livro, sim. Salve Maria.